Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Gestão Ambiental e o nosso tema da aula de hoje é planejamento de implementação do sistema de gestão ambiental. Iremos identificar como funciona a elaboração desse planejamento e é claro que diversas situações que vai envolver o cronograma do projeto, os responsáveis pelo projeto e é claro que algumas situações críticas que devem ser observadas na elaboração, sempre seguindo as recomendações, as vigências necessárias. Então, esse será o nosso conteúdo dessa aula de hoje, tá bom? Então, estejam preparados e vamos lá! Por que nos esforçamos para gerenciar o meio ambiente? Um sistema de gestão ambiental padronizado ele permite que uma empresa administre os riscos em questões complexas de responsabilidade civil por danos ambientais, certo? Então a empresa, ela, de fato, ela vai conseguir manter um bom controle de todas as situações ambientais e a ponto de evitar que isso venha perder o controle e venha impactar o meio ambiente, venha ocorrer acidentes frente ao meio ambiente e isso geraria danos ambientais e consequências para a organização. Então, fornece segurança aos acionistas da empresa, porque os acionistas, o que eles não querem é ver as suas ações despencarem, eles querem, na verdade, que a empresa continue com valores em crescimento financeiro a todos os dias, diariamente, planeje e obtenha melhorias contínuas de seu sistema de gestão ambiental. Então, com o sistema de gestão ambiental implementado, é possível ainda melhorar esse sistema, certo? Promover a imagem positiva da organização, isso também é importante em relação não só àquela questão de gostar de cuidar do meio ambiente, mas também de manter a boa imagem da organização, uma organização que valoriza a vida, isso é fundamental, e economize dinheiro, certo? Justamente em relação às multas que poderiam acontecer, que poderiam ser aplicadas para a organização quitar mediante alguns impactos ambientais que pudessem vir a acontecer. E aí o sistema de gestão ambiental instalado ele vai de fato gerir todas essas situações, esses impactos, possíveis impactos que poderiam acontecer, eles não vão acontecer se de fato o sistema ele for bem implantado e bem gerido, certo? Então, essa seria a função aí do sistema de gestão ambiental. Além disso, nós temos outros custos associados a esse processo, como a redução do consumo de energia, planejamento de recursos, gestão de resíduos, transporte, que é essencial para que esse produto não venha entrar em contato com o meio ambiente em caso de algum tipo de acidente, gestão de resíduos químicos, obsolescência e desmobilização de equipamentos e também de produtos. Panorama do ambiente empresarial. Nós temos a evolução da questão ambiental. Ao longo dos anos, a gestão ambiental ela ganhou grande significado mediante as organizações, que de fato a organização que consegue controlar os aspectos ambientais, de fato, ela se sobressai no mercado, ela adquire vantagem competitiva. Temos também o comportamento ético ambiental, de fato manter fazer aquilo que é correto, certo, mediante o meio ambiente, e isso de fato é muito valoroso dentro do mercado, principalmente nos dias atuais, por conta que de fato preserva a imagem da empresa e favorece o crescimento da mesma. Por que realizar a gestão ambiental? Então, a pergunta que de fato entra na visão dos gerentes da alta administração de uma empresa, a ponto de fazer com que eles implementem essas correções, coloque a gestão ambiental como de fato uma das prioridades, para que não venha perder valores financeiros mediante esses processos ambientais. Implantação do sistema de gestão ambiental. Nós temos o planejamento de um programa de gestão ambiental. Simplesmente para implantar um sistema de gestão ambiental,
a necessidade de um planejamento, uma boa composição, de um bom diagnóstico de todas as situações, certo? E por último, a elaboração do projeto ambiental também, ou seja, não somente o planejamento, mas também a execução do projeto ambiental da organização da empresa. Quando falamos que a empresa de fato ela necessita de um sistema de gestão ambiental, nós podemos atribuir algumas situações aqui que de fato pressionam a empresa a instalar, a implementar um sistema de gestão ambiental. E aí nós vamos começar aqui com a poluição do ar, poluição da água, resíduos sólidos, ruídos, novas tecnologias. Então imagina aí uma empresa que não tem um sistema de gestão ambiental implementado à sua disposição para utilizar no dia a dia, para na verdade gerir no dia a dia. E, e a empresa ela tem, né, aí diversos índices de receber muitas vezes multas por conta justamente que ela não sabe controlar as suas ações frente ao meio ambiente. Então, a necessidade do sistema de gestão ambiental ela é nítida mediante esse processo, porque se um sistema ele foi implantado, a imagem de poluição, por mais que a empresa ela venha a poluir o meio ambiente com suas ações, com seu sistema de produção, ela vai também estar trabalhando alguns projetos sociais, alguns projetos ambientais, e isso vai meio que amenizar o processo, fazendo com que a empresa ela ganhe aí credibilidade frente aos órgãos ambientais, frente ao governo, certo? Frente à sociedade. Nós temos também opinião pública de clientes, investidores, mercados. Então imagina uma empresa que não tem uma gestão, um sistema de gestão ambiental implantado, e aí o que acontece? A opinião pública vai chegar com comentários em cima dessa postura da empresa, assim como os clientes. Nossa, nosso fornecedor ele não tem um sistema de gestão ambiental, e isso não é bom para nossa para a imagem da empresa e também a gente fica meio inseguro. Então vai gerar dúvidas também. Então por isso a necessidade também da implementação do sistema de gestão ambiental, certo? Por conta da opinião pública. Nós temos a legislação municipal, estadual, federal, sempre aquilo que rege o que de fato é correto que a empresa faça. Então, vai haver fiscalizações a todo momento, e se a empresa não tiver um bom controle das suas questões ambientais, ela vai receber ali multas em cima desses processos. E residentes locais, ONGs, políticas, códigos de prática que de fato a empresa ela deve estar acatando essas políticas, essas orientações frente a ONGs que de fato sempre têm a preocupação com o sistema de gestão ambiental, com a parte ambiental, sempre visando reduzir os impactos ambientais. Então, por isso existe a necessidade de implementar o sistema de gestão ambiental na organização. Evolução crescente da necessidade do sistema de gestão ambiental. Década de 70, Estados Unidos, acidentes ambientais. Quando acontece um acidente ambiental, por exemplo, um acidente com uma plataforma de petróleo, vamos colocar que derrama óleo no mar e isso vai impactar, vai matar vários animais marinhos, peixes, etc. E isso vai gerar grande perda financeira para a empresa, porque de fato a empresa vai ter que arcar pelo acidente ambiental que foi gerado por ela mesma, e isso de fato vai fazer com que a empresa ela sinta, vamos dizer que no bolso, o que representa um impacto ambiental. Então, a partir da década de 70, quando surgiu acidentes, então houve a necessidade de olhar com, com mais carinho para essa situação ambiental,
certo? E aí vieram ferramentas de gestão ambiental, nova concepção de gestão empresarial, ou seja, sempre adotar essas políticas de qualidade ambiental, né, mediante aí as atividades industriais que deveriam promover o desenvolvimento sustentável. Então, além de olhar para o lado capitalista, a empresa passou também a olhar para o aspecto ambiental. E aí, as exigências do mercado e das condições ambientais, em primeiro momento, empresas poluidoras, controle e custos. Então deveria de fato controlar todo o aspecto de custo mediante os impactos ambientais que aconteciam, certo? Ou seja, parar de gerar impacto ambiental. E de que forma? Através de um sistema de gestão ambiental. No segundo momento, integração processo produtivo de uma função gerencial de controle ambiental. Então, foi colocado a uma área da empresa, na verdade, criaram uma área da empresa que pudesse controlar o aspecto ambiental, certo? E essa área da empresa, né, passou a se chamar de gestão ambiental, área de controle ambiental. Momento, o terceiro momento, que é a gestão ambiental com foco na prevenção. E a partir disso, de fato, as empresas, principalmente dos Estados Unidos, começaram a disseminar essa ideia a respeito. É claro que foi em todo mundo que, né, a partir da década de 70, todos os países começaram a adotar as práticas de gestão ambiental para, de fato, evitar que acidentes ambientais, impactos ambientais viessem a acontecer. Comportamento ético-ambiental, a ética ambiental. O que seria essa ética ambiental? Justamente fazer as coisas certas. Porque, na verdade, quando a gente fala de ética e de moral, nós conhecemos aquilo que é certo e nós conhecemos aquilo que é errado. Então, quando a gente fala de ético-ambiental, é justamente fazer as coisas certas na parte ambiental, na gestão ambiental, certo? E aí o que acontece? A empresa ela pode poluir, ela pode controlar na poluição e ela pode inovar, certo? E então isso tudo, então fica a critério dela. O que a empresa de fato ela quer fazer, certo? Então, qual a melhor opção para de fato combater o impacto ambiental? O uso de um sistema de gestão ambiental. E aí há desenvolvimento sustentável a longo prazo e simplesmente esse é o foco que todas as ONGs de meio ambiente elas disseminam para as empresas, certo? Essa responsabilidade, né, da empresa de fato promover segurança ao meio ambiente. E aí, oportunidades ambientais, tecnológicas, organizacionais, consumidores, certo? Então, essas oportunidades ambientais, elas de fato estão sempre à disposição. A empresa, de fato, ela tem que olhar para essas oportunidades. E aí vai vir, como já citei, a parte de tecnologia, da própria organização, os consumidores. Tudo isso é estratégia, né? São oportunidades, são estratégias. É foco da empresa para, de fato, manter, né, um controle bacana da gestão ambiental. E aí o mercado também tem produtos, tem recursos, certo? Então, um foco na gestão ambiental também melhora essa questão de mercado, justamente para uma boa aceitação do produto e, é claro, uma boa aceitação dos recursos para a empresa. E aí, órgãos reguladores que vão vir de fato para fiscalizar, a sociedade, comunidade, ambientalistas, tudo isso vai ficar direcionado para a empresa a ponto de fazer com que a empresa ela consiga bons resultados, certo? Então é esse o comportamento que a empresa ela tem que prezar. E aí depende única e exclusivamente da empresa querer de fato empregar todas essas situações para evitar conflitos ambientais, promover responsabilidade ambiental, né? É uma nova fonte de negócio, certo? Então essa é a verdade mediante o comportamento ético-ambiental que as empresas elas devem de fato instalar em seu dia a dia, né, na organização como um todo, a ponto de fazer com que esses impactos venham a ser controlados.
Meio ambiente é igual a vantagem competitiva? Com certeza. Vantagem competitiva sempre nos leva a querer algo que seja sustentável, algo que seja duradouro ao longo do tempo, ou seja, a longo prazo. Então, essa vantagem competitiva ela vai ser idealizada a partir da liderança em custos, certo? Então, ou seja, quando se tem um sistema de gestão ambiental, os custos eles são amenizados justamente porque os impactos eles são antecipados e é possível fazer a prevenção dos mesmos. E aí vai ter estratégia de diferenciação mediante a demanda do cliente ou do consumidor, restrição aos concorrentes e também quanto ao marketing, certo? Essa demanda do cliente ou consumidor, a imagem da empresa, ela de fato, se for uma imagem limpa, pura, transparente, frente aos quesitos ambientais, com certeza o cliente, o consumidor, ele vai aceitar de uma forma mais fácil esse produto dentro do mercado. Ele vai comprar, ele vai consumir com vontade, certo? Então, restrição aos concorrentes, então, ou seja, a empresa ela consegue criar uma vantagem frente aos concorrentes por conta que se uma empresa ela de fato ela se coloca no mercado trabalhando a questão ambiental frente a outra empresa que não trabalha ela vai estar muito à frente e também o marketing que é essencial a vantagem competitiva em relação ao marketing também se estabelece aqui mediante um processo de mostrar a imagem da empresa e visar que a empresa ela de fato está focada no processo de desenvolvimento sustentável. Por que realizar a gestão ambiental ISO 14000, certo? Então, ISO 14000, pessoal, é a gestão ambiental. São todas as boas práticas de gestão ambiental, certo? A ISO 14001 já é a implementação de um sistema de gestão ambiental. Essa é a diferença. Então, vamos dizer que aqui a ISO 14000 são as boas práticas de gestão ambiental e a 14001 seria a implementação do sistema de gestão ambiental, beleza? Então, por que realizar a gestão ambiental ISO 14000? As normas ISO 14000 gestão ambiental foi inicialmente elaborada visando o manejo ambiental, que significa o que a organização faz para minimizar os efeitos nocivos ao ambiente causados pelas suas atividades. Se resume na exigência legal de como fazer, certo? Todos aqueles protocolos que são feitos pelas organizações que sempre estão a parte dos impactos que o meio ambiente acaba recebendo anos após anos. Então, essa exigência legal de como controlar que é feito, então a empresa ela tem que aderir, certo? Para fazer uma boa gestão ambiental, há necessidade da exigência legal, exigência da matriz ou da alta direção, que nesse caso já é a exigência implementada internamente dentro da empresa, certo? E, ou seja, a própria empresa fazendo a cobrança do processo de gestão ambiental o mercado também, então o mercado ele faz essa cobrança mediante a organização. A organização ela tem a postura frente ao meio ambiente de forma positiva. Nós temos também organismos financiadores que se predispõem a financiar esse processo do sistema de gestão ambiental, certo? Essa gestão ambiental dentro da empresa e melhoria de relacionamento com a comunidade. Então, esse processo de gestão ambiental ele vai proporcionar, sim, né, a melhoria dos relacionamentos, principalmente em relação a projetos sociais que vão ser implementados, e as seguradoras, que no caso vão cobrir algum dano que possa ser causado ao meio ambiente. Também as seguradoras vão estar envolvidas aí nesse sistema nessa gestão ambiental ISO 14000. Certificado internacional é para demonstrar a clientes, fornecedores e a própria sociedade que a empresa ela exerce suas atividades sem provocar danos ao meio ambiente, e isso é fundamental. Então, certificação internacional de, de gestão ambiental, frente ao meio ambiente, é claro. Certo? Então, isso de fato coloca até mesmo na parte do marketing aí
como uma forma estratégica de mostrar para a sociedade e para os demais interessados que de fato a empresa ela se predispõe a sempre fazer o bem para o meio ambiente. Produto com qualidade ambiental é uma arma de competição no mercado internacional, certo? Então, produto, né, com qualidade ambiental, certo? Ou seja, essa empresa ela produz esse tipo de item e esse item ele está de fato, né, dentro das recomendações ambientais que existem, né, no âmbito internacional. Implantação de sistema de gestão ambiental ISO 14001. O sistema de gestão ambiental ISO 14001 tem o dever de avaliar as consequências ambientais das atividades, produtos e serviços da organização, atender à demanda da sociedade, definir políticas e objetivos baseados em indicadores ambientais definidos pela organização que podem retratar necessidades desde a redução de emissões de poluentes até a utilização racional dos recursos naturais, implicar na redução de custos da prestação de serviços e manutenção, aplicar atividades com potencial de efeito satisfatório ao meio ambiente e retratar a organização como um todo. Então, sistema de gestão ambiental, ele de fato ele vai tratar de todos os problemas, possíveis problemas e impactos ambientais pelo qual a empresa ela está sujeita e que no caso a empresa ela deve se prevenir quanto a esses tipos de problema. Então, esse é o sistema de gestão ambiental da ISO 14001. Na verdade, a implantação do sistema de gestão ambiental ISO 14001. Outra situação importante é que todos os elementos do sistema de gestão ambiental eles devem ser devidamente documentados. E isso é feito pelo desenvolvimento do manual do sistema de gestão ambiental, o qual vai estar disponível todos esses elementos para consulta, né? Foram documentados, então vai estar ali tudo disponível para consulta, principalmente aqueles procedimentos que tratam diretamente das atividades que vão ter relação direta com o meio ambiente. E por fim, também é bom ressaltar que o sistema de gestão ambiental desenvolvido e implantado com base na ISO 14001 ele pode ser certificado por uma organização independente, uma organização que trabalhe de fato com gestão da qualidade, que vai ali estar pronta para certificar, certo, essa empresa. Ou então pode ser utilizado, né, para que uma empresa ela possa emitir uma autodeclaração de conformidade com a norma ISO, né, 14001, de maneira que a empresa ela possa se posicionar de uma forma melhor no mercado. E também vale ressaltar que para o mercado externo a certificação ela é extremamente necessária. Então a empresa ela tem que ter de fato essa certificação e da ISO 14001 para demonstrar para todas as partes interessadas que de fato a empresa ela está envolvida com a gestão ambiental, certo? E também cabe para a gente ressaltar aqui que essa implementação, essa implantação do sistema de gestão ambiental vai exigir, dentro do projeto de implementação, que a organização ela aplique recursos financeiros, certo? Principalmente na fase de diagnóstico inicial. Muitas das vezes existem procedimentos de melhoria contínua que não precisa de investimentos financeiros, de recursos financeiros, mas para a implementação e principalmente na parte inicial, no diagnóstico, é necessário aí sim, né, a empresa ela de fato aplicar recursos financeiros para que haja o desenvolvimento, a implementação, a certificação e também posteriormente a manutenção, né, desse sistema de gestão ambiental. Quando a gente fala de implementação de um sistema de gestão ambiental, a gente está falando em processo de melhoria contínua, certo? Então, como eu já até falei para vocês em aulas anteriores, um processo ele é contínuo. Então, há necessidade de sempre melhorarmos um processo. Então, não adianta, por exemplo, instalar um sistema de gestão ambiental
e deixar aquele sistema de gestão ambiental achar que já está legal, que não precisa fazer nenhuma adaptação, nenhuma correção. Não é assim que funciona. Ele precisa estar em contínuo desenvolvimento, certo? Dia após dia. Então, seria isso, essa a proposta de um sistema de gestão ambiental. Então, nós temos aqui a melhoria contínua, certo? Nós temos um ciclo de melhoria contínua aqui que funciona. Na etapa 1 tem a definição da política ambiental, que vai ser colocado ali à disposição de quais os itens que vão ser seguidos pela organização, certo? Frente ao processo de sustentabilidade, frente ao processo de preservar a biodiversidade, etc. A etapa 2, planejamento, aspectos ambientais, impactos associados, requisitos legais e outros objetivos e metas, programa de gestão ambiental. Então, de fato, o processo de planejar o sistema de gestão ambiental, certo? De como ele vai funcionar, quais vão ser, de fato, as prioridades que vão ser colocadas em xeque, certo? Então, a parte de planejamento. Depois vem a etapa 3, implantação e operação, estrutura e responsabilidades, conscientização e motivação, treinamento, capacitação, comunicações, documentação, controle operacional e respostas às emergências, certo? Então aqui já vem o processo de implementação do sistema de gestão ambiental dentro da organização como um todo, certo? Antes veio o planejamento, depois a implementação ou implantação. Etapa 4, verificações e ações corretivas, monitoramentos e medições, ações corretivas, preventivas, registros, auditorias. Então, na etapa 4 já é um processo de medição, de fato, para controlar, né, e verificar se de fato o sistema de gestão ambiental ele está gerando resultados, se está no caminho correto. Então, é um processo de medição que ocorre. E por fim, na etapa 5, nós temos a análise crítica, que de fato verifica se o sistema todo, como um todo, ele funcionou, certo? E aí volta de novo o processo de melhoria contínua. Ele faz todo o ciclo novamente. Define a política ambiental, se precisa corrigir a política ambiental, se precisa de um novo planejamento, implanta novamente aquilo que foi colocado como novo, né, verifica depois as medidas de fato corretivas, aquilo que de fato vai ser prevenido, e aí o ciclo ele flui dessa maneira, porque justamente é um processo que ocorre, certo? Então, um processo de melhoria contínua da implementação do sistema de gestão ambiental. Princípios de gestão ambiental. Uma organização ela deve focalizar aquilo que precisa ser feito, deve possuir objetivo e um plano, certo? Para a implantação eficaz, a organização deve desenvolver as capacidades e apoiar os mecanismos necessários para a realização de suas políticas objetivas e metas. Então, depois que foi planejado, vai acontecer a implantação do sistema de gestão ambiental. Uma organização deve medir, monitorar e melhorar seu desempenho continuamente e deve também aprender a forma de melhorar seus próprios processos de gestão e de aprendizado, certo? Então, depois da implementação, tem que fazer as correções, as melhorias, prevenir determinados aspectos, etc. E, por último, o sistema de gestão ambiental deve ser encarado como uma estrutura da organização, certo? Uma estrutura, uma área da organização, certo? Que faz parte da organização, ou até mesmo contratar uma equipe especializada, por exemplo, de consultoria, que faça esse suporte a todo momento para a organização, certo? Mas nesse caso não pode deixar a organização na mão, certo? Já que é um processo que muitas vezes pode ser externo, perdão, né? Então, assim, é uma consultoria que vai ser meio que como se fosse uma empresa terceirizada ali trabalhando para a organização, certo? E é claro que se fosse uma consultoria também, né, o aspecto, mesmo sendo de aspecto externo, poderia muitas das vezes essa consultoria colocar uma área dentro da própria empresa para poder de fato fazer o controle da gestão ambiental dentro da própria empresa. E aí deixaria praticamente ser
um aspecto externo, né, um atendimento externo, passaria a ser um atendimento interno dentro da própria organização. Planejamento de um projeto, normas ISO 14001, certo? Então aqui é simplesmente a implementação de um sistema de gestão ambiental, porém na parte de planejamento. Então nós temos aqui os aspectos e impactos ambientais. Aspecto ambiental são os elementos das atividades, produtos e serviços de uma empresa que podem interagir com o meio ambiente, certo? Então vamos imaginar que uma empresa ela extrai algum recurso natural da, né, da própria natureza, é claro. E esse recurso, de que forma esse recurso ele vai ser trabalhado para que ele vire um aspecto ambiental, vamos dizer que de uma forma inteligente, certo? Então essa é a estratégia dentro do planejamento. Para cada atividade, produto ou serviço, determine o maior número possível de aspectos ambientais, certo? Então, peraí, já que a empresa está extraindo, por exemplo, um petróleo, certo? De que forma isso vai contribuir para um processo bem, bem específico de controle ambiental, de promover o desenvolvimento sustentável, certo? Então, é isso que deve ser trabalhado. O produto ele pode virar outros tipos de energia para consumo humano. Pode ser colocado como para fabricação de combustível, certo? Disso, daquilo. Então, assim, é justamente esse planejamento que vai ser feito mediante os aspectos ambientais, certo? Então, para cada atividade ou produto, determina o maior número possível de aspectos ambientais. Considera atividades de rotina, paradas de manutenção, partidas e riscos ambientais, certo? Então, é claro que deve ter uma verificação de todos esses itens para que, de fato, isso também não venha comprometer o processo, por exemplo, de extração de petróleo. Então, vai que ocorre um acidente e o petróleo acaba, a mangueira de retirada, o equipamento de retirada, ele acaba dando um problema e o petróleo acaba vazando e contaminando o mar, por exemplo. Então seria um processo de impacto ambiental, certo? E fazer balanço de massa entre os fluxos de entrada e de saída, mostrar perdas e vazamentos, certo? Então, como eu falei aqui, verificar desde o processo de entrada, né, que é justamente o início do processo. Vamos pegar o nosso exemplo de extração de petróleo. Então, como que vai fazer a montagem do equipamento para a retirada do petróleo do fundo do mar? Através de uma plataforma. Mas e os recursos que vão ser utilizados? São esse. Beleza. Mas isso vai gerar alguma perda? Vai gerar vazamento? Então é isso que deve ser colocado em pauta no planejamento, certo? Que nós estamos falando aqui de planejamento do processo inicial, é antes mesmo de implementar o projeto, certo? Então aqui seria o planejamento. É simplesmente juntar todos os aspectos e verificar esses aspectos, o que pode ocasionar erro, o que não pode ocasionar erro, o que pode ser vantajoso, o que não pode ser vantajoso. Então, é esses aspectos que devem ser colocados em pauta dentro do planejamento do sistema de gestão ambiental que vai ser implementado. Base para identificação dos aspectos, análise das saídas e de suas fontes geradoras, que nesse caso são as entradas do processo industrial. Então aqui nós temos um macro processo de produção de uma indústria típica, certo? Com várias entradas e várias saídas pertinentes a essas entradas. Então nós temos, por exemplo, entrou no processo industrial matérias-primas, saiu o produto. Usou ali produtos auxiliares dentro do processo industrial. E aí teve uma saída de resíduos sólidos, onde esses resíduos vão ser descartados. Então, será se vão ser descartados de forma correta? Então, existe essa preocupação. Usou a água dentro de um processo de entrada no processo industrial de entrada. Então, pode muitas das vezes fazer com que esse item, né, a água, ela se transforme em algum tipo de emissão para a atmosfera,
certo? Na mistura com algum outro tipo de componente, por exemplo. Então nós temos também uma entrada do ar, entrou dentro de um processo industrial, e aí pode gerar, num processo de saída, perdas de algum tipo de energia. E aí, energia, entrou num processo industrial, pode gerar ali algum tipo de efluente líquido, pode ser gerado, e isso, se entrar em contato com algum tipo de meio ambiente, pode acabar comprometendo também. Recursos, entrada dentro do processo industrial, e aí pode sair com diversas perdas, certo? Então é simplesmente uma base para que vocês possam identificar que dentro de um processo produtivo, né, entra como um tipo de item, e quando sai, o processo, ele de fato ele funciona, porém, né, o processo, a saída do processo industrial, ela pode ocasionar algum tipo de poluição para o meio ambiente, certo? Então essa é a ideia desse macro processo de produção de uma indústria, tá? E aí é só para vocês identificarem essas análises de saídas, né, mediante aí as fontes geradoras, que nesse caso são as entradas do processo industrial. Exemplos de aspectos ambientais significativos. O primeiro deles aqui é a descarga de efluentes líquidos. Quando nós falamos de efluente, vai ser sempre aquele líquido, ou até mesmo pode ser considerado como um resíduo, que vai ser muitas das vezes despejado em algum rio, né? E aí, ou passa por uma rede de esgoto, que é lançado no meio ambiente na forma de líquido, ou até mesmo de gases, tá? Então não é só efluentes líquidos, pode ser também efluentes gasosos. E aí temos a disposição de resíduos sólidos também, onde esse material vai ser descartado. Então muito cuidado, a empresa ela deve estar atenta com isso. Emissão de gases na atmosfera, certo? Ah, dióxido de carbono que vai prejudicar a atmosfera. E aí vem aquela questão do aquecimento global que vai prejudicar isso e aquilo. E aí o que temos mais aqui? A emissão de material particulado, algum tipo de item que venha entrar em contato com o ar, por exemplo, ou através de partícula. Pode ser, por exemplo, uma poeira que pode ser proporcionada mediante algum tipo de produção. Por exemplo, uma serralheria, que venha, que não tenha ali um processo de conter a poeira, por exemplo, com água, utilizando água para conter a poeira. Isso em contato, por exemplo, se pegar uma distância que atinja um local que tenha pessoas que moram por perto, possivelmente a pessoa pode ter algum tipo de alergia frente àquele material que vai ser lançado ali na atmosfera, no vento, o vento vai carregar, certo? E isso é um tipo de poluição. O ruído, certo? O barulho, então tudo isso são exemplos de aspectos ambientais que as empresas de fato elas devem estarem atentas para que não venha se propagar isso frente ao meio ambiente. Impactos ambientais: alteração do meio ambiente resultado do aspecto ambiental. Classificados em positivo, então o impacto ambiental ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, na maioria dos casos, certo? Atual, passado e potencial dos aspectos levantados, destino e consequência ao meio ambiente. Para cada um dos aspectos ambientais selecionados, determine o maior número possível de impactos associados, certo? Então, tem um aspecto ambiental, qual o impacto que ele vai causar? Esse aspecto ambiental ele vai causar esse outro impacto. Então, sempre deve associar o aspecto ambiental, né, com o impacto que isso vai de fato causar. Avaliação da importância dos impactos. Deve considerar a intensidade e a duração do impacto ambiental nessa avaliação. Deve considerar quais são as partes interessadas mediante essa avaliação dos impactos ambientais, a probabilidade de ocorrência do impacto, se é alta, se é baixa, tem uma frequência média, então essa probabilidade geralmente utiliza algum tipo de matriz para poder verificar essa ocorrência. Dificuldade de controlar o impacto, então avalia também essa possibilidade, se é possível controlar ou não. Permanência do impacto, por mais que já tenha feito algum tipo de situação corretiva no processo, e aí o impacto ele persistiu ou foi controlado, certo? Então verifica, faz essa avaliação.
impactos sobre a comunidade e a saúde. Então, vai gerar algum tipo de impacto para a comunidade local, certo? Então, ou a comunidade que esteja muitas das vezes até mais distante, isso pode ocorrer, por exemplo, uma contaminação de um rio, certo? E que vai impactar não só a comunidade circunvizinha, mas também outras comunidades, certo? Onde o rio vai levar ali a água contaminada para outros locais, certo? Então faz essa avaliação, efeitos sobre a imagem da empresa e sanções legais também faz a avaliação das sanções. As sanções são simplesmente todos os atos punitivos, certo? Que são colocados para que de fato a empresa ela não venha a cometer o impacto ambiental. Se cometeu, recebe a punição, que são essas sanções legais. E priorizar, né, os impactos com critérios quantitativos e também de qualidade. E aqui nós temos um exemplo de uma avaliação de impacto ambiental através de uma planilha de aspecto e impacto ambiental, certo? Então, através de um tipo de planilha ou até mesmo de uma matriz, é possível fazer essa avaliação e é designado ali todas as situações, aspectos, impactos, efeitos, certo? Pode colocar os postos ambiental, social, econômico, verificar o impacto que cada um vai ter no planejamento, é claro, e é possível fazer essa verificação simplesmente através de uma planilha como essa aqui, que eu só coloquei como exemplo para que vocês possam ter a noção de como é feito esse processo, beleza? Então aqui tem algumas informações, geração de descarte de efluentes no aspecto da coluna do lado esquerdo. Nós temos geração e disposição de resíduo, embalagem de óleos recicláveis, estopas, latas. Lá embaixo a gente tem vazamento de produtos em tanques, tubulações, bocais de enchimento e bombas, certo? Então, qual a frequência que esse impacto ele está ocasionando? Então, é colocada a frequência, designada uma frequência para cada tipo de aspecto. E aí, como eu falei para vocês que existem os aspectos, para cada aspecto determinar quais são os impactos. E aí, quais são os postos de impacto? Tem um impacto ambiental, tem um impacto social, tem um impacto na verdade tem um efeito econômico também, né? Então os impactos são ali vinculados ao aspecto de ambiental e social, aos postos ambientais e sociais. E aí tem diversas situações que podem ser colocadas, classificadas, áreas afetadas, certo? Classifica e aí população afetada, já dentro ali praticamente do efeito. Então, verifique essas situações de qual foi a população afetada pelo impacto, certo? E o efeito econômico ele vai de fato também listar várias possibilidades e gastos potenciais com multas e processos, certo? Aqui são praticamente algumas sanções que já são estabelecidas, certo? E que a empresa, se ela cometer algum impacto, ela vai ter que arcar com isso. Gastos potenciais provenientes de incidentes, acidentes e assim vai, beleza? E aí define a classe desse efeito econômico, né, para a organização e o agente econômico, certo? É claro, define também qual agente econômico. E aí tem várias possibilidades. Não é padrão, certo? É claro que existem outras formas de fazer essa avaliação, mas é só para que vocês possam entender, né, fazer essa compreensão de como funciona esse processo de verificação dos aspectos e dos impactos. Vamos colocar aqui também os efeitos aí, que são as sanções pertinentes à empresa, porque se ela cometeu danos ao meio ambiente, ela tem que pagar por isso. Dentro do planejamento de um projeto, normas da ISO 14001 de implementação do sistema de gestão ambiental, nós temos aqui os requisitos legais e aí a organização ela deve dispor de procedimentos para identificar, acessar e compreender todos os requisitos legais e outros por ela subscritos. Certo? Então, de fato, a empresa deve compreender a área que vai ficar responsável pela gestão ambiental, ela vai ter que compreender esse processo, como funciona todas as situações, licenças de operação, autorizações, permissões de licença, legislação vigente, códigos e princípios setoriais, outros códigos como compromissos da empresa frente ao meio ambiente. Então, a empresa, de fato, ela tem que estar
né, ela tem que ter acesso a informações para poder disseminar essa cultura ambiental dentro da organização, certo? E aqui nós estamos falando do planejamento desses requisitos legais para que esses requisitos estejam disponíveis dentro da organização. E ali nós temos um exemplo no final, a atuação responsável, certo? Ou seja, que de fato tenha, né, os documentos que são necessários, certo? Todas as licenças ambientais, autorizações, códigos e princípios setoriais, certo? E assim vai. Então a empresa de fato ela tem que trabalhar de forma responsável. Dentro do planejamento também nós temos os critérios internos de desempenho, que são as gestões de contratos, treinamento e responsabilidade de todos os empregados para que de fato eles possam carregar essa cultura da gestão ambiental, aquisição de novas áreas ou instalações, possíveis projetos que vão ser implementados, encerramento de atividades, conservação de recursos, gestão dos resíduos sólidos, líquidos, etc. Produtos perigosos, como fazer o controle desses produtos internos, né, da organização, gerenciamento da água, né, como cuidar da água, águas servidas pluviais, subterrâneas, certo? Então, como controlar o controle? A própria empresa ela faz um processo de reaproveitamento da água ou simplesmente onde ela vai descartar essa água, certo? Então, geralmente tem estações de tratamentos que fazem esse controle nas empresas, certo? Esse gerenciamento da água. Planejamento de um projeto normas ISO 14001, nós temos agora aqui objetivos e metas. O objetivo ambiental é o alvo ambiental global, fundamentado na política ambiental que a empresa estabelece, para que ela própria alcance esse objetivo. A meta, no caso, é o requisito detalhado de desempenho ambiental passível de ser quantificado e praticável, aplicável à organização ou parte dela, decorre dos objetivos ambientais. A meta é aonde, de fato, a empresa ela quer chegar e geralmente se estabelece uma data para isso, um período para que isso aconteça. A meta deve ser proposta e alcançada para que sejam considerados cumpridos aqueles objetivos, certo? Objetivos devem ser específicos e as metas elas devem ser mensuráveis, certo? Então a meta ela sempre tem ali um alvo definido, bem traçado, né, um período de tempo para que a empresa de fato ela possa se enquadrar dentro daquelas situações. Deve-se revisar regularmente, introdução de melhorias. Objetivos e metas são estabelecidos para controle de aspectos ambientais e redução do impacto ambiental. Deve ser consistente com a política ambiental. Então é como se fosse um plano, né, traçado que a empresa de fato ela tem que seguir, certo? Então os objetivos e as metas elas de fato vão fazer com que a empresa ela fique focada naquele comportamento frente ao meio ambiente, frente à sua gestão ambiental. Levar em consideração na elaboração do planejamento do projeto os aspectos e impactos ambientais já levantados anteriormente, avaliação por indicadores quantitativos, números são sempre importantes para verificar de fato os resultados, participação de todos os empregados, abranger pontos de vista das polícias ambientais, prever recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros necessários. E aqui tem um exemplo de objetivo: redução da demanda bioquímica de oxigênio do efluente industrial descartado. Meta: reduzir 60% o seu valor atual. O indicador: valor do DBO, miligramas por litro do efluente, certo? Então, é um tipo de elaboração aí do planejamento do projeto de gestão ambiental. Exemplo de comprometimento de objetivos e metas desse planejamento de impacto ambiental, certo? Então nós temos aqui alguns exemplos. Nós vamos pegar aqui, pode ser definir como objetivo, certo? Então reduzir os resíduos sólidos, reduzir ou eliminar lançamentos de poluentes no sistema hídrico. E poderíamos pegar como meta, projeto, realizar um projeto de produtos com o mínimo impacto ambiental, controlar o impacto ambiental e as matérias-primas,
Aí outro objetivo, promover a conscientização ambiental de empregados, comunidades e todas as partes interessadas, certo? Então, são alguns exemplos de possíveis objetivos e metas para o controle da gestão ambiental. Exemplos de alguns indicadores: quantidade de resíduos por tonelada de produtos, percentual de rejeitos reciclados, percentual de uso de material reciclado na embalagem, número de acidentes ambientais, concentração de poluentes e efluentes, emissões gasosas, partes por milhão, investimento em proteção ambiental, quantidade ou eficiência no uso de energia, quantidade ou eficiência no uso de matéria-prima, investimento em proteção ambiental e número de ações judiciais. Então, são alguns indicadores que podem ser colocados nesse processo da gestão ambiental, do planejamento da gestão ambiental, desse processo que vai ser implementado o sistema de gestão ambiental. Então, são alguns indicadores que vão ser usados de forma pertinente pelas pessoas que vão estar envolvidas com a área da gestão ambiental da organização. Planejamento de um projeto, normas ISO 14001. Aqui nós vamos ver o plano de ação do programa de gestão ambiental e que começa aqui com a reflexão frente à política ambiental da própria organização, que é de fato verificar se todas as regras estipuladas pela empresa estão sendo de fato aplicadas no seu processo de gestão ambiental. Ações e medidas mitigadoras para atendimento aos objetivos e metas ambientais, ou seja, sempre revisando a parte do planejamento onde foram ali estipulados os objetivos e as metas do projeto, integrar o planejamento estratégico da empresa, certo? Todo esse processo de programa de gestão ambiental, envolver todos os setores e pessoas responsáveis, engajadas no projeto, subdividido em programas setoriais, unidades operacional para facilitar o gerenciamento, certo? Então também é necessário dividir alguns setores e unidades operacionais que vão facilitar de fato, né, toda a comunicação, todo o controle efetivo, né, que vai fazer parte dessa gestão aí desse programa de gestão ambiental. Então, é basicamente um dos planos de ações que podem ser colocados em prática nesse processo de planejamento, é claro, né? E aí elaborou ali o plano de ação, logo na sequência coloca tudo isso em prática. No plano de ação do programa de gestão ambiental, nós temos aqui a elaboração do programa que deve considerar as revisões periódicas desse planejamento, os recursos humanos, as pessoas, os tecnológicos, os materiais que vão ser utilizados, nesse caso as ferramentas tecnológicas, os recursos financeiros e também materiais. Os cronogramas certo do projeto, o prazo de início e de fim e de finalização, e também as responsabilidades, quem de fato vai estar responsável por cada situação que vai ser implementada ao longo dos processos que vão acontecer, e o monitoramento dos programas de gestão, se de fato eles vão serem propagados da forma correta ou não. Primeiro, para a elaboração de projetos socioambientais. Primeiramente a apresentação, depois a justificativa, depois o histórico, os objetivos geral específicos, metodologia que vai ser empregada, avaliação do processo de resultados de impacto, parcerias, equipe técnica, comunicação, cronograma e orçamento. Então esse aqui é justamente todo o roteiro para a elaboração do projeto, né? O planejamento ele vai ser de fato construído em cima dessa sequência. Apresentação do projeto. Então, quem vai de fato mostrar como o projeto vai acontecer, ele deve ser claro e objetivo, informações essenciais. Ele deve ser sucinto no projeto, ou seja, o histórico, o objetivo geral e específico, metodologia, atividades, resultados esperados, valor do investimento, tudo isso deve ser especificado claramente e destacar também os números, né, os resultados concretos do projeto, certo? Então isso de fato deve ser colocado em pauta na hora de fazer a apresentação do projeto.
Justificativa do projeto. Problema ambiental a ser enfrentado, suas dimensões e públicos atingidos. Então nós temos aqui de fato algumas importâncias, né? Aquilo que de fato é mais relevante para o projeto. E aí tem a contribuição do projeto para a definição de uma agenda ambiental, alavancar outros projetos, destacar as transformações ambientais e sociais previstas, a área geográfica em que o projeto se insere e características da população, demográficos, socioeconômicas, ambientais, culturais. Então tudo isso aí é justificativa do projeto. Então, por que o projeto ele, de fato ele vai ser feito? Por que ele deve ser de fato colocado em prática? E aí é claro que deve ser observadas quais são as respostas para essa pergunta, certo? Então, qual a importância do projeto? Então, a justificativa do projeto, ela de fato vai mensurar, né, o porquê que o projeto ele vai ser de fato disseminado. Histórico. Descrever as ações anteriores da organização voltadas ao público beneficiário. Então, no histórico vai ser ali colocado em pauta tudo aquilo que a organização já fez. Pode ser, por exemplo, um projeto social, pode ser um projeto já de gestão ambiental que já tenha feito em outra filial, por exemplo, e que na implantação de uma nova filial em determinado local precisa fazer esse projeto de implementação do sistema de gestão ambiental. Então, é de fato colocar e mostrar os resultados que foram atingidos pela empresa em situações anteriores, certo? Tanto em quantidade como em qualidade. Objetivos do projeto do sistema de gestão ambiental. O objetivo geral ele vai ter que estar definido para identificar as ações do projeto que deverão propiciar benefícios à população-alvo, certo? Então, de fato, o projeto ele tem que ter ali o seu objetivo geral, que é de fato beneficiar a população circunvizinha do local, e os objetivos específicos eles vão auxiliar nesse alcance do objetivo geral. Então vão ter as etapas intermediárias que vão ser cumpridas. Esses objetivos vão estar vinculados ao objetivo geral, como eu já falei anteriormente, e esses objetivos específicos devem ser viáveis e hierarquizados, ou seja, por ordem de importância, mensurados, ou seja, quantificados, e cronologicamente definidos pelo período de realização das atividades. Metodologia empregada, a maneira como as atividades serão implementadas, como o projeto será desenvolvido, incluindo procedimentos, técnicas e instrumentos empregados. Ou seja, aquela pergunta, como fazer, certo? Então, de fato, essa pergunta ela tem que ser bem disseminada a todo momento para que as técnicas, os instrumentos, né, e as pessoas envolvidas possam de fato conseguir implementar as atividades que de fato vão fazer com que o projeto venha a ser desenvolvido por inteiro. A metodologia ela também consiste em planejamento, em estruturação, execução, avaliação, apresentação de resultados e a recombinação do conhecimento. É como se fosse um ciclo que é aplicado nesse processo para que de fato todos os procedimentos e atividades possam ser realizadas da melhor maneira possível. O que também podemos perceber nesse ciclo de metodologia empregada é que esse ciclo se assemelha muito com o ciclo PDCA, certo? Então essa implementação do sistema de gestão ambiental ele vai ser sim baseado no ciclo PDCA, que visa aí um sistema estruturado para planejar, para implementar, verificar, revisar as estratégias e é claro que obter uma melhoria do desempenho ambiental da organização. Avaliação processual refere-se à forma como as atividades do projeto são conduzidas, certo? Relaciona-se à eficiência dos métodos e procedimentos empregados. Lembrando que eficiência e eficácia têm diferente. Quando nós falamos em eficiência, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um time de futebol, por exemplo, que está jogando e tem, por exemplo, ali 60% da posse de bola, certo? Conseguiu obter 60% da posse de bola, enquanto o outro time ele teve apenas 40%. Então, qual time que foi mais eficiente? Aquele que teve 60% da posse de bola. Já a eficácia, a diferença é justamente conseguir
traduzir o que de fato se quer fazer em resultado. E se a gente pegar o mesmo exemplo do futebol, então qual seria a eficácia do jogo de futebol? Fazer o gol, certo? Então vamos pegar aquele mesmo exemplo que o time conseguiu 60% da posse de bola no jogo, porém o outro time conseguiu 40%. Só que quem ganhou foi o time que conseguiu 40% de posse de bola, certo? Então, ou seja, o time ele ganhou o jogo, ele foi mais eficaz, mesmo com uma eficiência menor, certo? Então essa é a diferença de eficiência e eficácia. Nesse caso do exemplo que eu dei, eficiência é aquele time que ficou mais com a bola, eficácia é aquele time que de fato conseguiu fazer mais gols e ganhar o jogo, certo? Então essa é a diferença. E aí nós temos aqui identificando dessa forma e mensurando os aspectos ligados ao como fazer, qualidade dos materiais, aproveitamentos dos capacitandos, índice de frequência. E aí também nós temos uma avaliação processual, uso de indicadores quantitativos e qualitativos de progresso do projeto, a fim de fato extrair todas as informações do processo, e uso de meios de verificação das informações, onde, quando e como as informações serão coletadas e analisadas. Avaliação dos resultados. Aqui no caso refere-se à eficácia, assim como eu já dei o exemplo de eficiência e eficácia, então aqui refere-se à eficácia das atividades. São os métodos e processos utilizados, denotando os resultados da atividade do projeto, ou seja, aquilo que de fato se consegue alcançar. Eficácia, o fiel atendimento às especificações de uma determinada meta. E aí, o uso de indicadores quantitativos e qualitativos, os resultados esperados, sempre conseguindo atingir essa meta. E o uso de meios de verificações das informações, onde, quando e como as informações serão coletadas e também analisadas. Avaliação do projeto refere-se à alteração observada na qualidade de vida da população-alvo a partir da implantação da atividade. Então, imagine que a empresa ela acabou de ser instalada, certo? E aí, quais os benefícios ali para aquela localidade, certo? Então, está tendo algum tipo de projeto social também para ajudar a comunidade local? Por exemplo, a empresa ela organizou um evento de plantação de árvores para melhorar a questão da saúde pública em termos de preservação do meio ambiente, certo? Então, junta ali um grupo de pessoas que vão fazer o plantio de árvores naquela cidade, certo? E aí, qual a forma de saber se está dando resultado? Depois, é claro, verificando se de fato aquelas árvores estão sendo cuidados, estão de fato crescendo ou não, certo? E aí é claro que voltando para o projeto da instalação da empresa, isso se trata também de contratação de pessoas, se de fato a empresa ela está realmente contratando mão de obra daquela localidade, ou seja, ajudando, né, a parte econômica e financeira daquela região, certo? Justamente por questões de verificar se a comunidade local está sendo prejudicada ou beneficiada. E essa avaliação do projeto ela serve para mensurar esses tipos de situações. Parcerias e alianças, que é a identificação das principais parcerias para a execução do projeto, como instituições de apoio técnico, material, financeiro e até mesmo consultorias externas que de fato vão estar ali voltadas diretamente para o projeto, até mesmo pela implementação direta do projeto. Pode ser que a empresa não tenha ainda um sistema de gestão implantado ou uma equipe preparada e contrate uma consultoria para de fato disseminar o projeto. Equipe técnica, equipe principal do projeto, inclui formação profissional, certo? Quem de fato é responsável pelo projeto, seu engenheiro, seu técnico de meio ambiente, né? A função ou cargo e o número de horas semanais que cada profissional vai dedicar ao projeto, certo? Então tem que de fato ter esses relatórios também e devidamente assinados, preenchidos, certo? E é claro que com o carimbo do responsável pelo líder do projeto.
Na imagem aqui nós temos um exemplo de equipe técnica, Assembleia Geral, Conselho Diretor, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Coordenação Executiva, Assessoria Administrativa e Financeira, Assessoria de Comunicação. É um organograma que de fato inclui todas as pessoas responsáveis pelo projeto, certo? Na verdade aqui todas as áreas específicas que vão estar a parte do projeto e é claro que tem outras informações que podem ser colocadas, aqui é só um modelo como exemplo da parte de como é montado a equipe técnica, certo? Mas é claro que tem diversas outras informações que podem ser colocadas dentro desse organograma também. A comunicação do projeto vai se referir à forma e meio pelo qual o projeto dará conhecimento de suas ações aos parceiros, líderes formadores de opinião, ou seja, todas as partes interessadas, aos stakeholders, e tem que ficar destacado também os materiais a serem utilizados, tudo isso por meio da comunicação que será ativa, deve na verdade ser efetiva dentro desse projeto. Programa físico-financeiro, instrumento essencial de gestão, certo? Vai de fato ali proporcionar uma visão bem detalhada do projeto. É como se fosse um escopo, né, financeiro, físico e financeiro, e vai relacionar as principais atividades do projeto, de acordo com os objetivos específicos, indicando os prazos de realização de cada uma das etapas, certo? Então, de fato, esse cronograma ele vai ser fundamental para que se faça a verificação se o projeto ele está sendo executado dentro do prazo. E, é claro, dentro do valor colocado no planejamento também. Se está extrapolando, vai extrapolar o valor ou se vai estar dentro do valor que foi planejado para a realização daquele projeto. Orçamento do projeto: indicar o valor do investimento solicitado, assim como sua contrapartida, valores das instalações, materiais, equipamentos da organização e os recursos provenientes de outras fontes. Então, o orçamento vai detalhar tudo o que foi de fato colocado à disposição desse projeto, em termos financeiros. E é claro que proporciona uma maior sabedoria frente ao valor que vai ser gerado como um todo. Muito bem, pessoal. Então chegamos ao fim da nossa disciplina de gestão ambiental. Espero que vocês tenham de fato compreendido todos os aspectos relacionados a esse processo, desde os primórdios da gestão ambiental, de como as empresas começaram a de fato olhar com maior consciência para esses aspectos do meio ambiente, de fato a reduzir esses impactos que são gerados, fazer recuperação do meio ambiente, certo? E é claro também implementar o sistema de gestão ambiental dentro da organização, saber como lidar com esse sistema de gestão ambiental, beleza? Então é isso, fica aqui a referência do tema dessa aula de hoje. Meu muito obrigado e também deixo o meu e-mail para possíveis dúvidas e sugestões. Forte abraço, valeu!